Muito boa noite para você aí do outro lado da telinha que tá ligadinho aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre. Gente, o programa hoje tá quentíssimo. Tá quentíssimo. Em todos os sentidos. Balançando, mestre. Carilli carilando. Carilli carilando. Tô todo mundo reunido lá no Corinthians, a qualquer momento novidades. Mas antes da gente ferver de vez aqui, preste atenção nessas dicas. Ufa! Quanto trabalho hoje, hein? A gente está de volta aqui convocando você, do outro lado da telinha, para participar do programa com a gente através da nossa hashtag do dia, da nossa enquete do dia. A gente quer saber o seguinte: ainda existe clima para o Fábio Carilli continuar no Corinthians? Sim ou não? Ô Tim, você que é corintiano, sim ou não? Tem clima para o Carilli continuar no Corinthians? Não, ele disse que não. Gersino, sim ou não? Fala alto. Fora, já falou fora. São corintianos aqui dando a opinião deles. Entre no site gazetesportiva.com e vote. Participe pela hashtag Gazeta Esportiva, que a gente vai colocar o seu comentário ao vivo aqui no programa. E WhatsApp, 994791633. Manda aqui no celular que a gente coloca o vídeo no programa. E aí, Celso Cardoso? Bom, boa noite, Michele. Boa noite, mestre Alberto Leandro Júnior. Sempre uma honra muito grande estar ao seu lado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tem que se abraçar, a televisão. É quase uma agressão, né, para quem está em casa. Não, você sabe, é verdade, não deve muito ficar esticando o braço quando estamos na televisão. Parece um gesto agressivo, a câmera amplia. Vem aqui. Mas vamos lá. A questão é a seguinte: não quero parecer contraditório. Eu defendo sequências de trabalho, não acho que um trabalho deve ser interrompido por causa de uma sequência ruim. A questão é que o clima, não é, muitas vezes os resultados não aparecem, Messi, mas o futebol apresentado é bom e é uma questão de tempo. No caso do Carilli, pelas declarações, pelo que ele tem dito dos jogadores, em relação à diretoria, o desgaste me parece inevitável. O desgaste é muito grande. E já vem de algum tempo. Então, quando a gente está falando de clima, o clima hoje não favorece em nada. O clima, pelo contrário, é para demissão. De repente, numa conversa, as partes se ajustam, os jogadores também buscam, sabem que precisam melhorar, e de repente a coisa pode se acertar. Eu diria que, assim, se o Carilli permanecer, o jogo contra o Flamengo, ele é crucial. Decisivo. Para o bem e para o mal. Para o bem é uma resposta de Corinthians ainda está vivo, uma derrota, aí nada segura, com multa ou sem multa, a casa já caiu. Mestre. Isso aí. Agora, eu acho que seria mais lógico para o Corinthians, que está naufragado em dívidas, né, que espere terminar o contrato, porque agora... O contrato termina no ano que vem, né? É só no fim do ano que vem. A multa, que era 6 milhões... O Thiago Salazar a multa acaba, então, me informou que a multa era 6 milhões de reais. Já está em 3 milhões e meio de reais. Então, a multa ela é decrescente. Não chega a 3, não. Um pouco mais. Uns 4 milhões e pouco. 3 milhões e meio. Ele falou. Hoje está na casa dos 3 milhões e meio. E não mais 6 milhões. Bom, enfim, eu acho que o ideal seria... ir preparando um novo treinador, achar um bom treinador. Decidir quem é esse treinador, qual é o estilo. Mas e quem? saber o que é. Quem? Não sei. O brasileiro não sei. O estrangeiro também não sei. Thiago Nunes? Eu acho que o Thiago Nunes é um desejo, mas que eu acho que ele não aceitaria. Por que não? Porque ele tem Libertadores América para disputar com o Atlético Paranaense. E daí? Mas a gente o Atlético Paranaense tem um plano para ser campeão mundial até 2024. Não adianta a gente dizer aqui qual é o treinador da nossa preferência. Talvez o que é que o Corinthians... Não, é o que se encaixa então, no Corinthians, né, também. O Andrés lá, ele tem que reunir os seus amigos lá e resolver essa questão. Achar primeiro, qual é o projeto? É isso aí. Bom, o Salazar me informa o seguinte, que aqui é tudo ao vivo, as informações vão chegando. Ele falou o seguinte, que o Carilli deve sair amigavelmente e abrindo mão da multa. Não deve ter multa. Ou seja, ele pediria demissão. Ele pediria demissão. E outra coisa, o nome que está sendo mais cotado aí, querido, e a intenção do Corinthians é Silvinho. Exato, é isso que eu ia falar. O Thiago Nunes é um bom nome. Porque está disponível no mercado.
né? E o Corinthians não precisaria esperar até o ano que vem. E tem uma relação íntima com o Corinthians, o jogador do Corinthians. Foi um projeto, um sonho antigo, inclusive. O Corinthians já pretendia utilizá-lo como treinador. A gente vai falar mais sobre isso, mas agora vamos direto para Vila Belmiro com as informações de Santos e Bahia, que jogam logo mais às 7h15 da noite. Boa noite, Jonas! Oi, Michele, muito boa noite a você, Celso Cardoso, mestre Alberto Helena, todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. É isso, falamos ao vivo do Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, que 7h15 da noite recebe Santos e Bahia, duelo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos vem de um empate contra o Corinthians na Arena de Itaquera no último fim de semana, 0-0, aquele joguinho xoxo, e hoje tem uma missão importante aqui na Vila, onde o time venceu as últimas 3 partidas que disputou, né? O Santos venceu o CSA, venceu o Palmeiras, venceu o Ceará aqui na Vila nas 3 últimas atuações no Estádio Urbano Caldeira, e hoje tem uma missão importante por conta desse momento conturbado de Campeonato Brasileiro. Claro que o Flamengo é líder isolado com 67 pontos e ainda joga hoje, mas o Palmeiras se isolou na 2ª colocação depois de vencer o São Paulo ontem com 60 pontos, e o Santos é o 3º com 52. Então hoje uma vitória seria de extrema importância para o Peixe encostar no rival alviverde e até mesmo se distanciar do São Paulo, que hoje é 4º colocado com 49 pontos. Neste momento, apenas 3 pontinhos a menos que o time da Baixada Santista. Do outro lado, o Bahia de Roger Machado, 9º colocado do Campeonato Brasileiro, sonhando ainda com uma vaga na Libertadores, já viveu bons momentos nesse campeonato, mas vem de um período de bastante oscilação. O Bahia, que no último fim de semana, jogando na Fonte Nova, perdeu para o Internacional, acabou deixando o campo diante de vaias dos próprios torcedores. A equipe vem atuando de forma bastante irregular quando joga em Salvador, mas tem um retrospecto bastante favorável fora de casa. Tanto é que dos últimos 6 jogos longe de Salvador, o Bahia venceu 4, então é bom o Santos se cuidar. No primeiro turno em Salvador, deu Peixe 1-0 com gol do Carlos Sanches, e o uruguaio, aliás, será uma das novidades da escalação do Santos, que acabou de sair aqui na Vila Belmiro. O Santos escalado com Carlos Sanches, que, para surpresa de muitos, ficou no banco de reservas por opção do técnico Jorge Sampaoli no clássico contra o Corinthians, mas hoje volta para o time. Peixe escalado com Everson no gol, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, meio campo com Alisson, Evandro e o Carlos Sanches, e uma linha ofensiva com o Marinho pelo lado direito, o Soteldo pelo lado esquerdo e o Eduardo Sacha no comando do ataque santista. O Bahia também já escalado aqui para essa partida na Vila, com o goleiro Douglas no gol, Nino Paraíba, Lucas Fonseca e Juninho no miolo de zaga, e o Moisés, lateral esquerdo, que volta à equipe do Bahia, ele que estava fora de combate nos últimos jogos. Gregory, Flávio e João Pedro no meio-campo, Arthur, Elton e o Gilberto, carinhosamente chamado de Gibagol pelos torcedores do Bahia, o artilheiro do time nesse Campeonato Brasileiro, com 11 gols marcados, equipes já escaladas, portanto, aqui no Urbano Caldeira. 7h15, daqui a exata 1 hora a bola rola, e daqui a pouco a gente volta aqui da Vila Belmiro com o repórter Lucas Mussetti, setorista, sabe tudo do Santos, para repercutir um momento conturbado, né? Principalmente do lado político do clube. Ontem uma entrevista coletiva bastante forte do gerente de futebol, Paulo Autuori. Daqui a pouco a gente volta com o Lucas Mussetti ao vivo da Vila Belmiro. Combinado, Michele? Obrigada, Jonas. Jonas Campos, mas que é Mussetti também no nome. São irmãos. São não, ele disse que não são parentes não, mas têm o mesmo sobrenome. Daqui a pouquinho, então, mais informações com o Lucas Mussetti. E aí, o que a gente pode falar desse jogo? Então, a propósito do assunto que vai trazer o Mussetti, ontem eu até fiz uma interpretação, acho que não correta do que disse o Paulo Autuori, que por um momento eu achei que estava mais dirigido ao São Paulo, como diria o mestre. Mas no fundo ele diria a regra do bom conhecimento, da ortografia e da maneira de se pronunciar. Sim, viu? Claro, eu entendo. Mas ele se referia, né, a ele também. Tamanho desacordo com a diretoria santista. Dele não está satisfeito a ponto de querer sair. Sobre o jogo, Santos e Bahia vai ser um jogo agradável de se ver, pela maneira das duas equipes jogarem. O Bahia em casa tem jogado mal, tem perdido jogos, mas fora de casa costuma se dar bem. E o Santos a gente conhece. Para mim, depois do Flamengo, é o time mais gostoso de se ver jogar. Né? Então, e precisa da vitória para consolidar essa vaga da Libertadores no ano que vem, sem ter que passar pelaquela fase eliminatória.
O Santos já foi o time mais gostoso de se ver. É verdade, Ultimamente concordo. não está sendo. Por quê? Primeiro, começou aquela bobagem Três dos três zagueiros. zagueiros. Imaginava Aí falar sobre o isso. Santos começou a perder aquela fluência que tinha. E agora, pelo menos sem os três zagueiros, mas está insiste comparar no lugar do Vitor Ferraz, que é, na minha modestíssima opinião, é o melhor lateral direito do Brasil. O Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz. Mas ele está merecia apaixonado ser pelo Pará. Convocado. Agora ele apaixonou pelo Pará e vai ao Pará. Mas o Vitor Ferraz é melhor. E esse Evandro que não joga nada. Vai estar com 30 e tantos anos, não sei onde é que for desencavar esse jogador. Ele mal toca na bola o jogo inteiro e continua titular absoluto. A volta do Santos é importante. E a presença do Marinho na direita é muito mais importante, porque é um jogador com uma facilidade de drible incrível. A propósito, se eu puder me estender um pouquinho... Por favor, mestre. É sempre um prazer ouvi-lo. É o seguinte, esse rapaz, ele dribla com uma facilidade, ele cria espaço. Marinho. Com uma facilidade incrível. Mas na hora de concluir a jogada, erra. Cruzamento, chute a gol, de vez em quando acerta, mas a maioria erra. Aí é que entra a figura do treinador. De ensinar. Aquele cara que tem competência e facilidade para ensinar o cara a resolver essa questão. Você pega o Telê, Isso que eu ia falar. Ensinar o jogador. Gente, hoje em dia o treinador não ensina mais nada. Exato, ele faz o plano tático e tipo. Não ensina por várias razões. Primeiro como porque não bater sabe. na Segundo, bola. que a grande maioria foi zagueirão, claro. volantão. E outros são teóricos. E outros são teóricos. Gente, olha, o que o mestre está falando aí me remete a outro mestre. Eu fazia cobertura no São Paulo. Terminava o treino, ele ficava até escurecer. Com o Cafu. Com o Cafu, com todo mundo. É assim que bate. Ele ia lá, mostrava a bola. E ele fez com que jogadores, que ninguém dava nada por eles, se tornassem... Olha, eu posso citar inúmeros. André, Vitor, o próprio Cafu... Júnior Baiano, que no Flamengo era um jogador que só dava cotovelada, pontapé. Bom, Simples assim. É o seguinte, quem agora sabe. a gente vai voltar lá para a Vila Belmiro para conversar com o repórter Lucas Mussetti. Ele traz para a gente como que foi a repercussão da entrevista que o Paulo Autuori deu ontem lá na Vila. Boa noite, Mussetti. Boa noite, Michele, amigo ligado no Gazeta Esportiva. Foi mais uma coletiva quente de Paulo Autuori. Ele que geralmente, quando tem uma polêmica, um assunto que está pegando fogo, ele chama a coletiva para conversar com jornalistas, esclarecer alguns assuntos, mas ele acaba falando de vários. A coletiva teve quase 40 minutos. O assunto principal é que saíram em alguns veículos de imprensa que o Santos teria retirado a multa rescisória de Sampaoli, que é de 10 milhões, e aí facilitaria a saída dele no final do ano, já que o contrato termina só em dezembro de 2020. O Autuori negou esse assunto, essa notícia que saiu em alguns veículos, repercutiu em redes sociais e falou de vários outros. O assunto principal que eu acho que é legal destacar é a reclamação sobre o fogo amigo que existe no Santos. O Santos está passando por um processo de profissionalização, vários profissionais de mercado estão chegando além do Autuori, e o Autuori está preocupado porque a diretoria acaba sendo um pouquinho bairrista, tentando tomar decisões que nem eram antes, decisões baseadas na paixão, em torcedores, porque o Santos tem um comitê de gestão com presidente, vice e 7 gestores, e eles tomavam as decisões. Agora, com o Autuori e a nova equipe do departamento de futebol, são eles quem decidem, é o Autuori quem dá a palavra final. E isso está gerando algum descontentamento na diretoria do Santos. Esse é o problema, ele está reclamando desse fogo amigo e que se isso continuar, ele vai sair e a equipe que ele trouxe também. Mussetti, muito bem, muito obrigada aí por todas as informações. Esse é o nosso setorista lá de Santos, Lucas Mussetti, trazendo todas as informações e bastidores, hein? Ninguém sabe como ele. E antes de você chamar o clássico, né? Só para dá para entender por essas e outras, por que o Santos não consegue evoluir? E as pessoas que ficam no cargo de gerente de futebol, o William foi embora. Pra que contrata se não é pro cara Não decidir? É um fantoche? Aquela coisa Não, toda. o caso do Santos é muito mais antigo. Está enterrado nas entranhas do clube
porque o grande período do Pelé, do time do Pelé, o Santos ganhava tudo, dava espetáculo. Vocês não imaginam, tinha uma barbearia lá em Santos que o pessoal, a cartolagem e o pessoal que fica lá cornetando, eles frequentavam. Mas o que cornetavam o Santos tudo era um se absurdo. decidia na barbearia. Tudo igual na Moca, tudo na pizzaria. Eu me lembro quando eu estava aqui no Mesa Redonda, veio aqui o Álvaro, o falecido presidente, né, o Luiz Álvaro. Luiz Álvaro, eu gostava Eles dele. demitiram o Adilson Batista porque uma padaria colocou uma faixa protestando contra o técnico. É a força da torcida das padarias. Olha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais porque que a batata do Carille tá assando. Segura aí, que até o fim desse programa pode não existir mais Carille no comando do Corinthians. Agora o tema é o choque rei. E não é que o São Paulo tomou mais uma surra jogando no Allianz Parque. Eu acertei dois gols, eu acertei, hein? Só errou o placar. Acertei 2 caras que fizeram gol. Mas errou o placar. E daí? Acertei os gols, o mais difícil. Veja aí com o Gavini. E hoje a gente fez um posicionamento um pouquinho diferente, deu um pouco mais de liberdade para o Dudu. Não dava para segurar o Dudu para marcar o Reinaldo, seria perder um jogador importante nosso. Então dei essa tarefa para a Scarpa e aí sim tivemos 2 jogadores, às vezes 3 jogadores no setor. Momentaneamente, a diferença do Flamengo para o Palmeiras caiu para 7 pontos. Resta ao Verdão agora torcer por um tropeço rubro-negro contra o Goiás na noite desta quinta. Não é fácil, mas uma coisa é certa, o aproveitamento de Mano Menezes até agora é impressionante. Em 13 jogos foram 9 vitórias, quase 77% dos pontos conquistados. E a melhor atuação eleita, por enquanto, foi exatamente essa, contra o São Paulo. Pela grandeza do jogo, pela importância, esse é o jogo em que o somatório geral nos deixa mais realizados como equipe desde que eu cheguei. Bom, e aí? Diga. Quer falar? Quer chamar o lado do São Paulino? Vou chamar o lado do São Paulino, depois eles comentam tudo. Do lado do São Paulino restaram as desculpas por uma exibição muito abaixo do esperado. Não deu nem pro cheiro. Com Daniel Alves de lateral no primeiro tempo, de meia na segunda etapa. Começou contra o Fortaleza no meio, já estava bem. Aí depois ele foi para a lateral, a gente conseguiu fazer o segundo gol, aí é uma coisa, um sucesso total. Aí hoje, que o jogo foi 3-0, a gente faz esse tipo de questionamento. Compacto centralizado ou na beirada? Eu não acredito que um rendimento do jogador é por conta unicamente de um posicionamento em campo. Com Hernanes no lugar de Vitor Bueno, um dos poucos que chutaram para o gol. Concordo que ele estava no segundo tempo, principalmente, sendo o jogador mais agressivo do nosso time. E nos 5 minutos finais ali que a gente estava para definir, eu achei que ele deu uma queda e estava sentindo, não estava demorando para retornar, não estava mais com a mesma agressividade. E a entregada do Arboleda logo no comecinho, hein? Ajudou a abrir a porteira. A gente não tem que crucificar ninguém, sim crucificar a nossa atitude. Então, infelizmente, a gente não pôde desenvolver um bom jogo. Além dessa vaciladinha do Arboleda, um problema individual, uma questão coletiva também colaborou para que o São Paulo, de novo, fosse atropelado pelo Palmeiras aqui dentro do Allianz Parque. Acho que faltou para a gente muita agressividade, tanto na marcação quanto no jogo de construção. O senhor Fernando Diniz disse que faltou agressividade para o time. Como é que falta agressividade para jogadores num clássico, cara? Bom, é difícil falar, né, sobre isso. No meio de muita tristeza, mas jogar contra a Chapecoense lá e buscar os 3 pontos. Pois é. Eu senti assim uma emoção na pergunta, sabe? Não é que tá falta agressividade. Claro, eu tô aqui, eu tô achando assim. É que foi muito, digamos assim. São Paulo foi eu assim, sei, né? mas houve no questionamento assim sabe, um inconformismo paixão, ainda mais. A questão é a seguinte: realidade. o São Paulo ele teve a posse de bola 70% às vezes, mas o Palmeiras foi muito efetivo. Fez 3, poderia ter feito 4, 5. A propósito, até agora não entendi por que foi invalidado aquele gol do Davidson, talvez o mais bonito da carreira dele, e foi anulado pela arbitragem.
Não dá para você dizer que tudo no São Paulo está errado por causa de um resultado. Foi uma noite que o Palmeiras estava muito feliz, preciso. O Mano estudou a maneira do São Paulo jogar, preparou ali o meio campo para marcar bem e roubar essa bola e partir em velocidade. E o Daniel Alves, mestre, não consigo ver Não acertaram ele, hein, mestre? Onde colocar? Começa num lugar, depois vai para outro. Sim, acontece o seguinte. Ele foi escalado como lateral direito. Foi. E passou o primeiro tempo inteiro jogando pelo meio. Ele, iniciativa dele. Porque ele quer jogar no meio. É isso aí. Aí, no segundo tempo, entrou o Igor Vinícius na lateral direita e ele foi para o meio. E continuou atrapalhando o time. Porque ele passa mal. Ele não é um jogador que tenha característica para jogar. Mas ele se acha um dos maiores da história, mestre. Ué, mas ele é o maior da história na lateral direito. Lateral direito. Entendi. Porque ele não jogou na lateral, porque ele foi pro meio, aí ele tinha que estar na lateral. Exatamente. Ele não percebia que estava fazendo isso? Acontece que esse está sendo o drama do Diniz, que eu muito me engano, torço que não, mas acho que vai puxar o tapete dele. Que é exatamente enfrentar essa questão. É isso aí. Dos dois jogadores, não é só o Daniel Alves, não. É também o Hernanes. Sim. Que quando entra é um jogador. O cara, para ser um meia armador do time, ele precisa ter cabeça fria e inteligência e visão de jogo. Então ele precisa ser o cara que para o jogo quando precisa parar, é o cara que acelera o jogo. Que inverte quando necessário. Aí o que acontece? O Hernanes, ele pega a bola, sai correndo, driblando todo mundo. E até perder. Quer dizer, não é a função. Essa é a função do atacante. Bom, enfim. O negócio está complicado para o São Paulo. E o Palmeiras foi um show de observação por parte do Mano Menezes. Jogou muito bem e sempre com o Dudu, né? Sim. Dudu arrasou. Joga pra burras. Olha, agora chegou a vez de mostrar como que o Corinthians conseguiu a proeza de perder vergonhoso pro CSA pela primeira vez na história. Jonathan Gomes recebeu com tranquilidade no meio e deu a bola para Apodi marcar. CSA 1, Corinthians 0, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. A dupla do time alagoano entrou em ação de novo, mas dessa vez Apodi bateu fraquinho. No final do primeiro tempo, Cleison cruzou e a bola dividida sobrou para Pedrinho bater. 1-1. Júnior Urso achou Matheus Vital na área, mas o meia do Corinthians bateu para fora. Ricardo Bueno recebeu e experimentou de longe, mas também errou o alvo. Assim como Bustamante, de canhota. Fagner cobrou a falta na área, mas a cabeçada de Danilo Avelar passou rente à trave. Aí Celcinho levantou e Ricardo Bueno deu a vitória ao CSA. 2-1. Nós não quisemos ganhar o jogo, ou não quisemos jogar. Então o jogador tem que ver, quem quer ir de férias também já sai de férias. Não tem problema nenhum, não. Estamos 3, 4 jogos passando vergonha. Então, eu já vi o Corinthians se perder, o Corinthians vai perder, joga agora. Se entregar não pode. E o time está apático. Então, o que eu volto a repetir. Quem quer sair de férias que já avisa, vai receber normal. O salário está em dia, um grande salário, então é só avisar. Não tem problema nenhum, não. Pode falar o que for do Andrés, mas nesse ponto ele está com total razão. Eu gosto dele. Total razão. Isso aí. Ele foi contundente. Se os jogadores não estão fim, pode antecipar as férias. Acabou. Tira. Porque existe uma maneira de... Você pode perder jogando bem. O Corinthians já perdeu jogando bem várias vezes. Agora, a maneira como perdeu... eu não acho nenhum demérito perder para o CSA, não. O Flamengo também, lá no Maracanã, tomou um sufoco do CSA várias vezes. Então, não é essa a questão. A questão é como perde. É a apatia, é a resignação. Parecia que os jogadores estavam conformados com a derrota, que o técnico estava conformado com a derrota. Alguma coisa precisa acontecer. Eu fico me lembrando a gente vai repercutir muito essa derrota, o Osmar Garrafa vai entrar ao vivo, mas da frase do Carille, infeliz da entrevista pós-jogo. Não era para a gente estar na quarta colocação. Parece que os jogadores assimilaram isso e estão caindo ladeira abaixo.
O Corinthians tem time e condições de produzir mais do que tem O produzido. Corinthians estava apático, mestre, não estava? O Corinthians está apático porque o Corinthians não tem saída. O Corinthians, na verdade, com o Carille, ele andou ganhando campeonatos e tudo mais, brilhantemente e tal, mas sem jogar muito bem. O Corinthians nunca jogou bem no período, na era Carille, quando ele estava e depois quando ele voltou. Tem problema de armação no meio de campo. O Corinthians não tem armação. Não consegue preparar a jogada. Pedrinho tinha que jogar no meio. O Janderson e o Cleison abertos, centroavante. Um meia chegando, que podia ser o Vital, pode ser enfim, um jogador dessa qualidade. O Corinthians não tem. Quando o Carille resolveu mudar, aperfeiçoar esse processo de ataque do Corinthians, que era defeituoso, aí é que ele se perdeu de vez, porque ele não sabe fazer, não sabe fazer. É isso. Bom, e essa derrota deixou o ambiente conturbado, o ambiente bem pesado no Corinthians. Osmar Garrafa está no Parque São Jorge e traz todas as informações do Timão. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, nós falamos ao vivo do Parque São Jorge. Aqui você observa aqui ao fundo, aqui o associado corintiano passando por aqui. Já viram a nossa reportagem? A pergunta é, e aí, o Carille continua? O Carille saiu? O que aconteceu? E o dia do Corinthians, aliás, as últimas 20 horas, Michele, do Corinthians foram 20 horas de muita intensidade, desde o término da partida até instantes atrás, não é verdade? Ou seja, ontem o Corinthians acabou perdendo, como mostramos aí, para o CSA, o Andrés concedeu a entrevista coletiva, o Carille não se sabe se por uma opção dele ou até por uma determinação da diretoria não veio para a entrevista coletiva, deve conceder uma entrevista coletiva amanhã na reapresentação do elenco, mas ontem, quando a delegação saiu, já saiu do estádio Rei Pelé para a concentração em Maceió, um grupo de torcedores locais já hostilizou os jogadores do Corinthians. Gil, inclusive, foi retirado pelo jogador Cleison, que o levou para o saguão. Ele quis revidar ali, conversar com o torcedor, mas o Gil acabou vindo para o saguão. Instantes depois, chegaram carros com placa de São Paulo, aí são torcedores organizados de São Paulo, que estavam em Maceió para acompanhar a partida. Aproximadamente cerca de 30 torcedores tentaram invadir a concentração do Corinthians, Isso só não aconteceu porque seguranças do hotel e também do Corinthians acabaram impedindo que isso ocorresse. O policiamento foi chamado, os torcedores que não conseguiram entrar no hotel, o Cássio inclusive estava jantando no segundo andar, eles pegaram aquelas grades de proteção, jogaram na fachada do hotel, quebraram ali vidros, teve uma pequena depredação. O Corinthians inclusive se manifestou dizendo que vai arcar com o prejuízo. O clima ficou muito tenso. Não bastasse isso, hoje pela manhã o Corinthians embarcou de Maceió para São Paulo, Para São Paulo. Enquanto o Corinthians viajava, o que apareceu? Muros pichados aqui no Parque São Jorge, Com dizeres de elenco velho, fora Carille, time envelhecido, acabou a paz. Os muros foram pichados hoje pela manhã. Quando nossa reportagem aqui chegou, Michele, você já pode observar nas imagens, os muros já estavam novamente pintados com a tinta da cor preta e os muros o problema dos muros já foram resolvidos por aqui. Enfim, um dia muito agitado. E tem mais desse Corinthians que chegou, tem a chegada do Corinthians aqui em São Paulo, viu, Michele? Osmar Garrafa, pintaram tudo, deixaram tudo arrumadinho. O que vocês acham dessa situação, desse clima beligerante que está entre torcida e Corinthians? Eu nunca entendi esse... Fica aí, Garrafa, põe o Garrafa aqui na tela. Esse movimento, eu até acho que é revoltante mesmo a performance do Corinthians, o torcedor tem razões para ficar chateado, mas isso não agrega, isso não ajuda em nada, sabe? Porque... não faz o menor sentido. Não, mas a torcida tem que protestar. Não, mas protestar dessa maneira, intimidando, eu não acho, querer invadir hotel. Isso é muito mais a ratificação de uma força perante outras torcidas do que necessariamente amor ao clube, sabe? Eu não vejo dessa maneira. Isso é um traço da estupidez humana que cada vez aumenta mais, sabe? E não tem nada que protestar, não. Protestar o quê? Vai lá no campo e lá torce a favor ou contra, se quiser. E acabou aí.
Essas torcidas aí, esse povinho que vai fazer essas manifestações na porta dele. Truculenta, isso aí intimidação. É tudo um bando de fascistoide que nem sabe o que é fascistoide, porque nem sabe o que é isso. Não sabe nada. Entendeu? É um bando de ignorantes que não tem o que fazer e vai lá aprontar. Olha, a paixão, o futebol, ela é uma paixão que devia ser contida e não estimulada. Bom, a Gaviões da Fiel soltou hoje uma nota oficial, abre aspas, para o texto que tem como título Raça em Campo Já. Até mesmo para a loucura, há limite. Títulos nunca foram obrigatoriedade, mas raça é exigência fundamental. E raça vem da vontade que há muito tempo não encontramos no atual elenco. A todos deixamos claro, o jogo da vida, a partir de hoje, serão absolutamente todos. Sangue no olho, a partir de hoje, queremos a cada partida. Tapa na orelha, exigimos. Durante 90 minutos, contem conosco como sempre. Nas demais 22h30, seremos apenas cobrança, dia após dia. Suem no treino o que não estão suando nos jogos. Façam nos jogos o que nunca fizeram na vida. E vamos voltar lá com Osmar Garrafa. Eu posso dar um toquinho só? Você já fala, mestre, só um segundo, deixa eu só voltar com o Garrafa, que vai trazer como que essa carta, essa informação repercutiu lá dentro do Corinthians também. Mestre, muita calma aí, mestre, porque os protestos não ficaram apenas nas Alagoas, na belíssima Maceió, não. Hoje a nossa reportagem colou no Corinthians. Fomos logo pela manhã para o aeroporto de Guarulhos, onde o Corinthians tinha previsão de chegada por volta de 13h30, 14 horas. Fomos para o aeroporto acompanhar a chegada do Corinthians para saber se teria manifestação ou não. Fizemos um resumo para vocês acompanharem a chegada do Corinthians. Teve até ameaça de emboscada. Vamos acompanhar na reportagem. Bom, faltando 10 minutos para o desembarque da delegação corintiana, o clima é esse, ó, a imprensa esperando e sem uma posição. Pela movimentação do ônibus, sim. A assessoria tinha dito que seria normal, mas agora o ônibus está mudando um pouco aí o que estava sendo feito. Vamos aguardar. Bom, a assessoria acaba de informar que os jogadores do Corinthians não vão passar pela área de desembarque. Então agora um corre-corre danado para a gente saber por onde vão sair os jogadores do Corinthians. Já os batedores estão aqui à nossa direita. Nossa viatura está pro lado de cá. Vamos chegar aqui, Belo. A assessoria segurou ao máximo essa informação de que os jogadores do Corinthians não desceriam pela área de desembarque. Vamos pegar a nossa viatura e tentar descobrir, pelo menos fazer a imagem da saída dos jogadores do Corinthians, né? Uma delegação do Corinthians desceu despistando a imprensa toda se dirige agora para a porta do centro de treinamento, né? Para ver se tem algum contato com os jogadores, se há pressão por parte de torcedores. A informação que nós recebemos é de que houve uma determinação por parte da segurança do aeroporto para que o desembarque dos jogadores corintianos não acontecesse pelo saguão, e sim direto na pista. O motivo é que, segundo a segurança do aeroporto, existia a possibilidade de uma emboscada feita por alguns torcedores que estavam infiltrados dentro do aeroporto. E por precaução, a diretoria do Corinthians optou fazer o desembarque na pista, está vindo aqui para o CT, coincidência ou não. São 4 veículos, chegam aqui com aproximadamente 20 torcedores. 4 ou 5 veículos chegando com aproximadamente 20 torcedores. E esses torcedores já conversam com o policiamento, que também aguarda a chegada da delegação corintiana por aqui. O ônibus mosqueteiro já vai pedindo passagem. Já vai vindo aqui pro lado de dentro. Aí, ó. A torcida já começa a protestar, uma van atrás. Vamos lá, Bela, vá, afunda, Bela, afunda. Pode ir, Bela, pode ir. Tá aí, ó. Clima tenso pra cá, Bela. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Torcida fazendo protesto. Bom, tá aí, está sendo autorizada nesse momento a entrada de alguns integrantes desse grupo
que se concentra na porta do CT. Cerca de 10 torcedores estão sendo autorizados a entrarem, para, obviamente, conversarem com diretoria, comissão técnica e jogadores. Os torcedores vão entrando nesse exato momento para dentro do CT. Foram pouco mais de 20 minutos de uma reunião entre 10 integrantes desse grupo que veio ao centro de treinamento com jogadores do Corinthians. Foi isso que nós apuramos. Jogadores do Corinthians receberam os 10 integrantes desse grupo de 30 que veio aqui à porta do CT e eles disseram apenas o seguinte: está tudo resolvido entre nós e eles. Tá aí, Michele, a TV Gazeta, o Gazeta Esportiva mostrando tudo da chegada do Corinthians, tumultuada, possibilidade de emboscada no aeroporto, o ônibus descendo, os jogadores descendo na pista, pegando o ônibus, vindo direto para o CT, torcedores chegando juntamente com a polícia, depois torcedores em reunião com os jogadores, e a informação, inclusive, que me passou o Thiago Salazar agora, é que teve uma reunião do técnico Fábio Carilli com a diretoria do Corinthians. Mas aí eu tenho uma outra informação a acrescentar. O presidente André Sanches não veio para São Paulo, ele tem uma reunião na CBF hoje, então ele saiu já de Maceió, foi para o Rio de Janeiro e por isso talvez nenhuma nova decisão. Há quem diga também que o técnico Fábio Carilli estaria pensando em deixar o clube, mas as pessoas ligadas a ele, dizendo que esse não é o momento. Você já dizia na abertura do programa, ele tem uma multa aí, que ela é retroativa, algo em torno de 3 milhões de reais, caso ele venha a ser demitido. Tudo isso está sendo pensado. O primeiro nome que surge, não é oficial, mas o primeiro nome que surge é mesmo de Silvinho, jogador que foi auxiliar do técnico Tite no Corinthians e na seleção brasileira e que não esteve bem na França, estaria desempregado. E até Thiago Nunes, que é técnico do Atlético Paranaense. Por falar em técnico do Atlético Paranaense, o Atlético, se vencer, completando a rodada de logo mais à noite, o Atlético passa o Corinthians já saiu do G6, está fora da zona de pré-Libertadores e pode cair para a 8ª colocação, dependendo do resultado do Atlético. E para finalizar, o Corinthians no próximo domingo enfrenta o Flamengo, o líder Flamengo, no estádio do Maracanã. E com problemas, né? O Wagner Love no departamento médico fica de fora, o Avelar recebeu o 3º cartão amarelo, também não joga, e a novidade é o Bocelli, que cumpriu suspensão e já está à disposição. Amanhã, reapresentação pela manhã, e está marcada, por enquanto, uma entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli. É um Corinthians extremamente agitado, tudo mostrado para vocês aqui no Gazeta Esportiva, Michele. Ô, Garrafa, vou fazer uma pergunta rapidinho. Você que acompanhou hoje todo o dia do Corinthians, acompanhou essa chegada conturbada, falou com os assessores de imprensa, viu o clima com a torcida, você acha que o Carilli vai ficar ou não? O termômetro é o jogo do Flamengo. Eu acho que até domingo ele permanece. Dependendo do que acontecer no domingo, a situação fica insustentável, até pelo que disse o presidente André Sanches. Eu, se tivesse que apostar, apostaria nesse momento a permanência até domingo para ver o que acontece. Obrigada, Osmar Garrafa. Excelente trabalho, Celso Cardoso. Estou com o Garrafa, tenho o mesmo pensamento. Até porque, eu acho que tem duas questões. O Corinthians pagou para trazer o Carilli do futebol árabe. Para demiti-lo, vai ter que pagar mais uma multa ainda. O Carilli, ele pode até abrir mão, se não se sentir confortável, e sair. Mas não creio nisso, acho que ele fica. E o jogo com o Flamengo vai ser crucial. Para ele é uma decisão de campeonato. Venceu, deu uma resposta, perdeu, não há Cristo que o segure. Não tem dúvida. E, aliás, vem mais ou menos refletir aquele conceito de que a volta é sempre uma desgraça. Você pega o Cuca, voltou o Palmeiras mal. O Carilli, quando voltou, mal. O Filipão, mal. E assim por diante. Não, o Filipão foi campeão e depois mal. Sim. O Tite também. O Tite ganhou, voltou, foi campeão e depois começaram a chamá-lo de empatite. Aí não dá. O que está faltando para o Corinthians é aí, nesse ponto eu entendo a revolta do torcedor. A revolta do torcedor, não os movimentos, não os protestos. A falta de raça, de vibração mesmo. Não. Isso é uma bobagem. Não é, mestre. Vocês me desculpem, mas é um grande defeito da sociedade brasileira, do mundo inteiro, na verdade, mas mais no Brasil, esse negócio. Antigamente o cara dizia assim, queremos jogador, a torcida. Queremos jogador. Hoje é só raça. Não é o Corinthians, é todos. Todo torcedor só tem isso na cabeça.
porque o mundo embruteceu. Os caras só pensam no combate, na luta, na briga, no sangue, suor. Quando, na verdade, o futebol é um espetáculo, é uma diversão, é para se jogar um futebol bonito, gostoso. E o Corinthians não está fazendo isso. E o Corinthians não está fazendo isso, Não está fazendo, não está fazendo contra nada. O Del Valle caiu de pé, pelo menos no segundo jogo. Para isso precisa ter jogador bom, técnico bom e etc. Essa história de reduzir tudo a raça, a porrada... Não é jogar bonito. Não dá mais. É a raça do jogar bonito, não é ficar gente. resignado diante de uma derrota. Sim, tudo bem. Contra o Del Valle jogou bacana no segundo jogo, no primeiro jogo foi péssimo. Perdeu, mas foi bem. Então, perdeu, mas foi bem, e caiu de pé, digamos assim, e a torcida aí ficou ok. o Flamengo mostrando como é que é a história, gente. Bom, olha o Flamengo. Gente, olha, está chegando o dia da maior premiação do futebol brasileiro, o Troféu Mesa Redonda, que premia os melhores do ano. A musiquinha, a nova música do Troféu Mesa Redonda. Votações abertas, troféumesaredonda.com.br. Já votou? Não, vou esperar um pouquinho. Tá acabando. É o Oscar do futebol e a Lux Color está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, fazendo uma festa maravilhosa para você. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Estou pensando se eu voto no Felipe Melo ou não, mas vamos lá. Felipe Melo na cabeça, não tem dúvida nenhuma. Meu voto é dele. Derrota por 3-0 diante do Palmeiras não foi bem digerida pelo técnico São Paulino. Fora do gramado e do alcance das equipes de reportagem, Fernando Diniz reuniu os titulares do jogo de ontem, apontou os erros da equipe e cobrou uma resposta imediata já no próximo duelo contra a Chapecoense. Raça é força! Silvestre tem as notícias do Tricolor. Pintura mesmo, só essa aí, ó, nas mãos do Dani Alves. Obra-prima desenhada pelos pés dele com a bola, ainda nenhuma que valha exposição. Borrão, Garrancho, fez ontem o Arboleda. Noite para esquecer, que reflete no humor matinal. Na reapresentação após pancada no clássico, titulares fora de campo. O jogo treino sob o comando de Fernando Diniz é para os reservas contra o pessoal da base, que pede a bênção ao executivo Raí, supervisionando a atividade no CT. Vitória dos profissionais com 2 de Hernanes, 1 de pênalti. Toró jogou na ponta, Juan Fran na lateral, Raniel de centroavante. Será que ele ganha a vaga de Pato, que não faz mais gol? Pablo continua como desfalque. Em fase de transição, trabalha em separado. Sem chance para o fim de semana. Lisieiro pode ficar mais otimista. Poupado ontem por desgaste físico, amanhã deve treinar normal com bola. O São Paulo, que apesar dos pesares, continua no G4 do Campeonato Brasileiro, busca reabilitação sábado fora de casa, diante da Chape. Um novo tropeço vai doer bastante. Já a reapresentação do Palmeiras hoje na Academia de Futebol foi em alto astral, dá uma olhadinha. Depois de vencer com autoridade o São Paulo por 3-0, o Palmeiras voltou ao trabalho nesta quinta-feira com uma novidade. Luiz Adriano participou normalmente da atividade pela primeira vez desde que se machucou. O jogador não atua há 5 partidas desde a derrota contra o Santos por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa. Antes titular absoluto com o Mano Menezes, agora na sua volta, Luiz Adriano, que pode ser relacionado para o jogo de sábado contra o Ceará, vai ter que encarar a concorrência de Daverson, que assumiu a posição de titular como centroavante e foi muito elogiado por Mano Menezes depois da partida de ontem. Quando estava do outro lado e vinha jogar com o Palmeiras, sempre achei que Daverson incomodava muito o adversário. Depois veio um pouquinho de glória, aí meio que se perdeu um pouquinho no sentido de tomar muitos cartões vermelhos, ficar fora. E o treinador quer um jogador confiável, um jogador que entre lá e entregue aquilo que se espera dele. E é o que ele está fazendo nos últimos jogos, com a ausência do Luiz Adriano. Se colocou à frente dos demais porque conquistou dentro do campo e tem sido extremamente importante para a equipe, tem jogado bem, tem feito o que precisa fazer. E a gente começou a usar bem essa característica dele, a equipe está entendendo bem
e ele tem ajudado bem como todos aí. Ei, o clima tá bom no Palmeiras, né? Só ganhar mais 3, o Flamengo perde uns 4 e fica tudo bem na vida de todo mundo. WhatsApp na telinha. Boa tarde, meu nome é Jefferson, aqui da cidade de Palva, e eu acho que o Carille tem clima sim. É um bom técnico, só tá retranqueiro demais pro meu gosto. Jefferson e vai Palmeiras. Boa noite, Flávio da Zona Leste. Impossível, Michele. Carille fora, não dá mais. Já era, sem condições. Perdeu toda a confiança dos seus jogadores, vestiário. Tchau, Carille, já era. Tchau, tchau, tchau. Michele não tem essência de clima pro Fábio Carille continuar no Corinthians. Fernando mandando pra Gazeta Esportiva. Meu lindo, um beijinho pra você. Talvez ele não quis meu lugar. Não, ele não. Tchau, Carille. Ele falou assim, tchau, Carille. Não, mas você viu como o Nininho falou bonitinho. Acho que ele quer seu lugar também. Pode vir aqui também. Vamos fazer teste com a criançada no Gazeta Esportiva, que essa criançada tá mandando muito bem. E o Garrafa ontem falando de Papai Noel aqui. Papai Noel existe, criançada. Papai Noel existe, vai na casa de todo mundo. Fiquem tranquilos. A gente pergunta se tem for clima. Um bom menino. Tem clima, se for um bom menino. Tá? Tem que ser bom menino. O Fábio Carille continua lá no Corinthians, tem clima? Não tem clima, gente. 70% dos votos é óbvio que não tem clima. Não sei quem inventou essa enquete hoje. Porque clima, não há nenhum clima para o Carille continuar. A gente fica por aqui. Mestre, domingo você vem? Não.